Muito bem, meus queridos irmãos, nós voltamos nessa segunda parte do vídeo para retomar um assunto que a gente tratou logo no início dessa retomada do grupo Auxílio dos Cristãos. Vamos ouvir primeiramente essa palavra e nós vamos compreender qual o conteúdo que nós vamos deixar gravado também nesse vídeo para aqueles que estão entrando agora no grupo Auxílio dos Cristãos. O Evangelho é de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 6, versículos de 28 a 34. E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. O vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Meus irmãos, logo no nosso primeiro encontro, nós trabalhamos esse tema do buscar primeiro o reino de Deus. E nesse evangelho, nosso Senhor, de uma forma muito forte, ele coloca como precedência, como prioridade na nossa vida, a busca pelo reino de Deus. E ele coloca essa busca antes mesmo das necessidades básicas do ser humano, das necessidades as quais a gente não consegue se imaginar sem. E veja, ele coloca a busca pelo reino de Deus antes de se preocupar com o que comer, com o que vestir, né? De que forma vamos sobreviver. Ele coloca a vida espiritual antes da sobrevivência. Isso aqui é muito sério, porque é Jesus quem está falando. Não é alguém que meditou isso e de repente começou a falar. Jesus coloca o reino antes de todas as coisas na nossa vida. Ele propõe o reino antes de tudo. E o reino nós sabemos quem é. O reino é a pessoa de Jesus. Nós temos escutado essa meditação do Padre Marco aqui na paróquia já há algum tempo. E aquilo que a igreja nos ensina é justamente isso. Quem é o reino de Deus? O reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus. E Jesus, nesse evangelho, diz, olha, por que está se preocupando com isso, com aquilo outro? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Justiça aqui significa santidade, né? Buscar o reino de Deus e vivendo essa busca pelo reino, vivendo na justiça, vivendo na santidade. O exemplo de que aqui Jesus está falando de santidade é quando no Evangelho de São Lucas diz que São José, o noivo de Nossa Senhora, até então noivo, era um homem justo. E justo significa santo. Então nosso Senhor está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o modo de viver esse reino é a santidade. E essa santidade não é possível por nós mesmos. Não somos nós que nos fazemos santos. Não somos nós que fazemos uma coisinha boa e que agora nos tornamos santos. Não, meus irmãos. A santidade é de graça. É a graça de Deus que proporciona esta experiência. Não existe essa história de que hoje eu estou mais santo do que amanhã pelos meus esforços. O meu esforço
deve ser o mesmo que fez a Santíssima Virgem Maria quando o anjo disse para ela que ela seria mãe de Deus. Fiat voluntas tua, que seja feita a vossa vontade. A santidade, queridos irmãos, é o Espírito Santo que nos conduz. E essa busca pelo reino de Deus, antes de todas as coisas, é uma busca que se faz em espírito e em verdade. Outro exemplo que Jesus dá sobre santidade. A todo momento, Jesus fala sobre santidade. E a gente confunde muito santidade com umas questões assim mais sentimentais que a gente tem dentro de nós, né? O santo é quem anda descalço, o santo é quem anda farrapado, o santo é quem anda... quem não casa, porque quem é casado não pode ser santo. Tudo isso, meus irmãos, não condiz com a fé da igreja. Né? Admirar um santo que era um religioso, uma religiosa, tudo bem. Mas daí dizer que a santidade não é para todos é negar aquilo que o Evangelho nos ensina e que a igreja no Concílio Vaticano também, Concílio Vaticano II, afirma. A primeira vocação, nossa primeira vocação é a santidade. E essa santidade é o caminho pelo qual vamos caminhando, vamos trilhando para esse reino. O reino que não é social, o reino que não é um império, o reino que é uma pessoa. Do mesmo jeito que a palavra de Deus é uma pessoa, esta mesma palavra é o próprio reino de Deus. E Jesus diz no Evangelho, ele sendo esse reino, ele diz, olha, busca isso em primeiro lugar. Não fica primeiro preocupado com as coisas da vida. E hoje eu trago um elemento que talvez até piore essa situação, porque se naquele tempo havia uma preocupação demasiada com o comer, com o vestir, né? com o que beber, as preocupações do dia a dia, da sobrevivência, hoje, no mundo tecnológico e de redes sociais, nós temos também a questão da virtualidade da nossa vida, né? A gente acaba até esquecendo do comer, do beber e do vestir para estar nas redes sociais. Então, ainda é pior do que antigamente. Se Jesus coloca o seu reino antes das nossas necessidades mais básicas, ele também coloca antes dessa vida tribulada que a gente é levado a ter nos tempos que estamos vivendo hoje. A opção constante por uma virtualidade. Nós deixamos a realidade, a maioria das pessoas está vivendo isso, né? Principalmente a faixa etária dos mais jovens, né? Vivendo mais uma virtualidade, se desprendendo do real. E quem se desprende do real, dificilmente conseguirá fazer uma experiência com Deus, porque Deus é concreto, Deus não é abstrato. Se temos a certeza de uma verdade, é de verdade Deus. Então, eu não vou começar agora a falar de filosofia aqui, mas para poder dizer, Jesus, no passado, nesse evangelho, e também atualizando para hoje, coloca a busca pelo reino e a vivência na sua justiça, que é a santidade, antes de todas as coisas. Também antes das redes sociais, também antes dessa virtualidade toda que a gente vive, também antes dessa agitação que a gente não sabe que sentido tem. Então, precisamos meditar sobre esse evangelho mais longamente numa outra oportunidade, para que a gente possa buscar aqui nesse evangelho elementos que vá nos sustentar nessa busca pelo reino de Deus. Mas o que fica de fundo para nós é que o reino precede todas as coisas. Por que precede? Porque viemos aqui no mundo para isto. Viemos no mundo para glorificar a Deus. Aquilo que a gente disse na primeira parte do nosso resumo. A glória de Deus é que é a finalidade da nossa vida. Então, essa glória de Deus é vivida no reino de Deus. No reino de Deus, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Aqui tudo é realidade e aqui tudo é encarnado. Veja, nós não estamos apresentando aqui nenhum tipo de nova filosofia, nenhum tipo de nova teologia, nada disso. Tudo aqui estamos falando é a vida comunitária, é a vida íntima com Deus,
que nos faz verdadeiros cristãos. Eu quero finalizar essa segunda parte falando de uma coisa que já de algum tempo está acontecendo com muitos católicos aqui na rede social, aqui no YouTube de modo muito específico. Existem muitos grupos hoje do YouTube de pessoas de fé, grupos religiosos, pessoas maravilhosas que se dedicam à evangelização por meio da internet. E isso é uma coisa que, nos tempos de hoje, é fundamental, né? Atingir a todos e também por meio das redes sociais. Só que existe um grupo também daqueles que assistem, não daqueles que fazem as lives, daqueles que fazem os vídeos, mas daqueles que estão buscando, que ficam pulando de galho em galho nos canais do YouTube, buscando profecias, buscando jeito de rezar diferente assim, assado, buscando experiência disso e daquilo outro. Aqui uma aparição de Nossa Senhora disse isso, outra aparição disse aquilo, e o profeta não sei quem disse aquilo outro. Meus irmãos, eu creio na revelação, primeiramente a revelação que a igreja tem como oficial, que é a palavra de Deus. Eu creio também, por livre e espontânea vontade de crer, nas aparições de Nossa Senhora. Não estou negando nada disso. A questão é o seguinte: qual o objetivo que nós estamos buscando saber estas coisas? É o objetivo que não está certo. Porque se eu busco conhecer uma revelação, uma aparição de Nossa Senhora, para a minha conversão, para a minha mudança de vida, para o meu crescimento em busca do reino de Deus, eu devo continuar buscando. Mas se eu fico agora alimentando curiosidades, né, alimentando dentro de mim também um pouco de medo, né, que o mundo vai acabar e que vai entrar tal coisa no Brasil que vai tomar conta de tudo. Ora, meus irmãos, o que deve preceder em tudo na nossa vida é a busca pelo reino de Deus. Se o mundo vai acabar hoje, o mais importante de tudo é uma coisa só: você está no estado de graça, porque quando Deus chegar, Ele quer nos encontrar vigilantes. E vigilantes é permanecer no estado de graça. Quando o patrão voltar à meia-noite, vai encontrar nós que somos seus empregados como? Bebendo e batendo nos nossos irmãos? Ou será que vamos estar com as lâmpadas acesas esperando o nosso Deus chegar? A aparição tal disse isso. Ora, pode ser e pode ser verdade. Não estou duvidando de forma nenhuma. Ninguém aqui nessa rede social me interprete mal. Eu só estou querendo dizer que o objetivo que a gente ouve uma revelação, de uma aparição, de uma mensagem, deve ser o objetivo daqueles e daquelas que querem crescer na busca do reino de Deus. E não alimentar curiosidade vazia e que vai aumentar a ansiedade de tantas pessoas e que começa a ver isso e aquilo outro aqui e acolá. Temos que ter muito cuidado com isso, porque a vida de fé é uma vida concreta, é uma vida vivida na realidade, no chão da nossa vida, no chão primeiramente da nossa vida pessoal de encontro íntimo com Deus na oração e no chão da nossa comunidade. Quando eu falo comunidade aqui, eu me refiro a um ambiente de verdade onde você frequenta, da igreja que você participa, né? É ali, convivendo com os irmãos, com as irmãs, nos grupos pastorais, nos grupos de movimentos, nas atitudes que a igreja tem realizado, naquilo que a igreja realiza. É nisso tudo que nós somos chamados a viver a nossa fé. Saber da aparição A, B ou C e da mensagem dada nos deve fazer o seguinte: nos alimentar e dar esperança, dizer que bom que Deus está conosco, que bom que a Santíssima Virgem Maria veio até nós para nos dizer tal coisa. Como é que eu posso crescer na minha fé? Como é que eu posso deixar desenvolver em mim o organismo espiritual recebido no batismo? É isso que a gente precisa buscar em primeiro lugar, que é o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em todas as coisas. Com medo, com ansiedade, com curiosidade,
isso tudo não vai nos levar a lugar nenhum. Então, nós terminamos essa segunda parte. Hoje não vamos fazer a terceira, vamos fazer somente 2 resumos, né, do nosso último encontro. E esse tema aqui maior foi o seguinte: essa busca constante pelo reino de Deus, que passa por uma vida concreta, uma vida onde a gente tem um pé no chão, na prática da vida cristã. Na prática de uma vida cristã que está pautada na intimidade com Deus, na oração, na intimidade na vida eucarística, na intimidade também com os nossos irmãos e irmãs. Esta é a realidade da vida cristã, e se a gente querer viver uma vida cristã virtual, uma vida cristã deslocada, uma vida cristã afastada da realidade, isso não é vida cristã. Isso pode ter qualquer outro nome, mas o cristão é aquele que é homem do seu tempo, que é homem e mulher da sua história. Você não está vivendo na Idade Média, você não está vivendo daqui a 200 anos no futuro. Você está vivendo no hoje, no agora. E a graça de Deus está para ser derramada agora. E é derramada nesse momento. Por isso que na Quaresma nós escutamos dizer no Salmo: o momento da conversão, o momento da mudança é hoje. Aceitemos isso, meus irmãos, e busquemos viver a nossa fé de acordo à realidade do Santo Evangelho, como a Igreja pregou durante esses 2000 anos de história de evangelização.